A gente vai entrar hoje com uma parte de gráfico e de tabela dinâmica também. Aí, qualquer coisa, a gente pode dar uma aprofundada aí na quinta-feira, tá? Então, aqui de novo, né? Criar e trabalhar tabelas dinâmicas. Questão de mexer com ângulos no Excel. Isso aqui eu também posso dar uma fuçada para passar para vocês na quinta-feira, tá? Como com o Excel no trabalho, também eu estava querendo até ver se para quinta-feira eu consigo pegar alguma planilha minha que eu uso no trabalho para passar para vocês como é que se usa Excel no dia a dia, né? Mas é basicamente do mesmo jeito que vocês na graduação, né? A gente recebe muito dado, precisa fazer análise de dado para ver coisas, para tirar, inferir resultados, algo do tipo. Você, com o Excel, você tem o domínio da ferramenta, você faz isso de uma maneira muito rápida. Eu até a graduação não usava muito tabela dinâmica, não achava muito campo para isso. No trabalho, agora, hoje, atual meu, eu uso muito tabela dinâmica. Então, ela é bastante útil para agregar dados, para ver médias, valores máximos, contagem, essas coisas, ela é bastante útil, sim, no mercado de trabalho. Outra resposta aqui também, falando de tabela dinâmica e macro. Macro a gente pode ver, sim, eu acho interessante. Não vai dar tempo para ver VBA, que é realmente a linguagem, você fazer você escrever um código no Excel, né? Para isso tem a linguagem VBA. Macro é quase chegando em VBA. Podemos passar assim, vamos ver se na quinta-feira eu passo um pouquinho de tabela dinâmica para vocês, passo essa questão do ângulo aí, e talvez dê uma introduzidinha em macro, só para vocês saberem aí o que é macro, para que ela serve, e ter alguns exemplos aí para vocês irem se familiarizando, tá? E a última aula ele falou, a última resposta aqui, gostaria de última aula abordar sistemas e tabelas geralmente pedidos para empresas. Além disso, gostaria, se possível, a aula abordasse algumas técnicas geralmente utilizadas para otimização dos resultados e análises. Hoje a gente vai ver brevemente questão de atingir meta, que é uma fórmula no Excel aí, uma ferramenta do Excel, bastante uso, que é essa questão de otimização de dados. E vamos ver análise também, montar histograma, tem outras fórmulas estatísticas aí também, que eu nem sei direito mais como é que se usa isso, mas tem lá no Excel. Vocês que estão fazendo estatística esse semestre, o semestre passado, vão dominar isso aí de letra. E então vou passar isso hoje também, tá? E aí, pessoal, podem continuar respondendo. Amanhã eu vou montar esses treinamentos amanhã à noite. E aí, antes de montar, eu vou dar mais uma olhadinha aqui na planilha. Se tiver mais alguma coisa, a gente tenta agregar para passar para vocês aí da melhor forma possível. Beleza? Mas vamos lá. Vamos voltar para a nossa planilha aqui, que a gente está usando. Vou dar um overview bem rapidinho do que a gente já aprendeu até aqui no curso. E, pessoal, seguinte, se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, podem dar o feedback ou aqui no grupo mesmo, no chat, ou passo para o pessoal da SEC, que, como eu disse na primeira aula, é a primeira vez que eu estou dando esse treinamento virtualmente, então é difícil ter esse feeling. Quando você está lá presencialmente, você fica olhando nas telas se o pessoal está fazendo, se não está, se está entendendo, se não está. Como está à distância, eu perco esse feedback e aí fica um pouquinho complicado. Se eu passar alguma coisa muito rápido, falar alguma coisa que vocês não entenderam, não precisam ter vergonha aí de falar, repete, faz mais devagar, dá um F2 naquela fórmula para eu ver, algo do tipo, tá? Mas vamos lá. A gente aprendeu aqui coisas de formatação e preenchimento automático de formas no Excel, na planilha 0. Na planilha 1, a gente pegou questões de travamento de célula, arraste para a direita, arraste para baixo, a questão do F4 na planilha, né, que aparece o cifrãozinho. Antes da letra, trava a coluna. Antes do número, trava a linha. Com isso, eu consigo travar as células. Já vimos aqui a questão do PROC-V. Então, para eu procurar alguma coisa em uma tabela. Aqui a gente viu essa questão de cálculo de nota, usando as fórmulas lógicas C,
ser um dentro do outro, para aprovado, recuperação e reprovado, nesse caso em específico. E já vimos formatação condicional também, para pintar e formatar uma célula em função de alguma coisa, tá? A 5 foi a mesma coisa, mas voltada aí para um pouquinho mais complexa, né? Aqui a gente viu a questão do PROC-V de novo, para vocês, e a questão de arrastar o PROC-V. Vimos também essa questão da fórmula coluna, aqui, né? Que pega a coluna de uma determinada célula, que pode auxiliar a gente a fazer arrastes com PROC-V. Aqui nós vimos o PROC-V aproximado, que é para pegar intervalos. Na planilha 8, usamos esse PROC-V aproximado e aplicamos ele dentro de uma fórmula, que aí a gente pôde ver que você também pode usar o PROC-V dentro de fórmulas, não tem problema nenhum. Na planilha 9, começamos a ver a questão do CORRESP, já na aula passada. Vimos aqui como é que funciona o CORRESP, aproximado e o CORRESP exato. Aplicamos aqui a fórmula índice CORRESP, que é a fórmula que você usa, tem a mesma função que o PROC-V, só que ele é um pouquinho mais maleável. Você pode pegar algo à esquerda de o que você está procurando, você pode pegar em duas dimensões também, que é a questão aqui do CORRESP. Então, o índice, você informa para ele um vetor ou uma matriz, o número da linha e o número da coluna, ele retorna uma célula que ele achar. Então, é uma forma de você fazer a mesma coisa que o PROC-V, só que um pouquinho mais maleável aí. Na fórmula 12, aí nós começamos a entrar na questão de dados, né, de datas, e aí qual que é a lição principal? Para o Excel, cada dia é uma unidade, então cada dia é igual a 1, e o número 1 no Excel se refere ao dia 1º de janeiro de 1900. A partir disso, o Excel trabalha com horas, trabalha com segundos, com minutos, com datas, sem problema nenhum. Vimos as fórmulas de hoje e agora. Vocês viram aqui, vocês nem mexeram nela e ela se tornou outra, né? Vimos aqui, aplicamos isso, né? Para tirar o dia, data do aniversário e quantos dias de vida você tem. Aplicamos isso para horário. Então, como é que eu vejo quantas horas uma pessoa trabalhou, quanto que ela tem que receber? Para eu transformar uma hora, em formato hora do Excel, para um número inteiro, eu tenho que multiplicar ele por 24, justamente porque um dia é uma unidade no Excel. Então, uma hora no Excel não é 1. Uma hora é 1 sobre 24. Então, tem toda essa questão aqui. Se o cara trabalhou 9 horas, eu tenho 9 em formato de hora, e ele ganha R$30 a hora, eu não posso fazer esse 9 de horas vezes o 30, porque esse 9 não é um 9, é um 9 sobre 24, porque é uma hora, e uma hora é 1 sobre 24. Então, tem que multiplicar o resultado por 24 para, então, calcular o valor a receber corretamente. Vimos isso, isso é importante. Trabalhamos com isso com datas de novo, né? Então, para eu, quando pulo de dias, para eu ver quantas horas deu de intervalo de um para o outro, eu pego a data do dia final, mais a hora do dia final, menos a data do dia inicial, menos a hora do dia inicial. Isso nós vimos na aula passada também. E vimos aqui nessa planilha a questão de dias úteis para tirar feriados, sábado, domingo, fazer esse tipo de cálculo. E aí já é bastante específico aí para quem for para essa área de RH e tal. E fica isso aí, nos demais não terão tanta utilidade. E agora estamos aqui na planilha 17, que é uma planilha que contém a data, determinada data, e aí vem do dia 29 de março até o dia 20 de agosto de 2018, está um pouquinho desatualizado, e o preço de venda do dólar. Saudades, dólar 3,95, né? Mas, na época, a gente achava caro. Mas é a cotação do dólar variando nas datas, tá? Então, vamos lá.
que eu vou fazer aqui primeiro? Aqui, essa planilha eu vou usar para fazer algumas formulazinhas para vocês relembrarem. E depois, para entrar com gráfico. Eu quero fazer um gráfico que mostra a variação da cotação do dólar nesse período, tá? Então, a primeira coisa, eu vou preencher essas abas aí, essas planilhas. Primeiro, eu quero, na coluna A, colocar se do dia anterior ao dia posterior, eu tive uma alta ou uma baixa do dólar, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu quero verificar, né? Eu quero verificar se o dólar subiu ou se o dólar caiu em relação ao dia anterior. Então, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem um pouquinho como que vocês fariam isso. E aí, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e falar, ou então digitar aí no chat, que eu vou ficar de olho. Vou dar uns minutinhos para você preencher essa coluna A aqui, indicando, por exemplo, nessa A2, o preço no dia 20 de agosto, R$ 3,95. O preço anterior, R$ 3,91. Então, aqui eu vou escrever alta, porque eu tive uma alta do dólar do dia 17 para o dia 20, de sexta para segunda, por isso que pulou 2 dias. Então, vou voltar aqui. E aí, quem for fazendo também tiver conseguido fazer, coloca lá no chat. Terminei para eu saber se vocês já... Eita, não foi a Vivian que falou? Eu jurava que tinha sido. Então, boa noite aí para quem me falou boa noite, eu não respondi. Então, vamos lá, pessoal. Mão na massa aí. Como eu disse, o Excel, vocês só vão aprender mesmo fazendo. Então, vocês só ficarem olhando eu fazer, vocês vão achar que estão entendendo tudo. Na hora que precisar, não vai conseguir. Então, o pessoal começou a fazer aqui agora. Temos 3. Vamos mandando aí para saber se vocês fizeram. Então, o pessoal tem conseguido fazer aí. Eu vou começar a fazer devagarzinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar. Então, eu acredito que quem tenha feito tem usado a fórmula lógica C, né? Para verificar se um número é maior do que o outro ou não. Então, vamos lá. Para eu indicar uma fórmula no Excel igual, né? Então, C. Uma outra coisa do Excel, né? Tem 1 milhão de formas de você fazer a mesma coisa e dar o mesmo resultado. Então, tem que ser um pouco criativo aí, tem várias formas, não tem uma certa e uma errada, de acordo com como você pensou. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o preço na minha linha, a cotação da minha linha que eu estou, é maior do que a de baixo. Se for maior, eu vou escrever alta. Se não, eu vou escrever baixa. Certo? Então, eu vou fazer C2, que é a minha fórmula de hoje, maior do que C3. Então, essa é o meu teste lógico, é a minha verificação. Ponto e vírgula, para eu escrever o valor de verdadeiro e depois o valor de falso. Então, ele vai testar. Se C2 for maior do que C3, isso indica uma alta, certo? Então, eu escrevo alta, sempre que for escrever texto em fórmula, entre aspas duplas, beleza? Então, alta. Ponto e vírgula, se falso, ou seja, se a célula de cima não for maior do que a de baixo, então vai ser uma baixa. Fecho parênteses. Essa é a minha fórmula, então. Eu vou fazer uma verificação. Caso ela se concretize e seja verdadeira, eu escrevo alta. Se ela não se concretizar, baixa. Nesse caso está certo, alta. E eu posso arrastar, ou simplesmente uma outra forma de você fazer esse arraste mais rápido é você vir aqui no canto inferior direito, você pode ficar clicado e arrastar, né? Só que quando você tem uma coluna ao lado preenchida, o Excel ele entende que você vai querer preencher os mesmos números de linha que a coluna do lado.
Então, eu posso vir aqui no canto inferior direito e dar um duplo clique. Quando eu dou esse duplo clique, ele já auto-preenche até a última linha da coluna ao lado preenchida. Então, isso facilita também, às vezes, o... Então, agora eu tenho aqui os altos e baixos, tá? Aí, para vocês treinarem de novo, agora eu quero fazer o quê? Eu quero que, se tiver escrito alta aqui, que a célula fique vermelha, pintada em vermelha no fundo. Se tiver escrito baixa, eu quero que fique verde. Eu faço isso como? Usando formatação condicional, tá? Então, eu vou fazendo aqui devagarzinho, vocês podem tentando ir fazendo também juntos. Isso para a gente relembrar as aulas anteriores, tá? Então, eu seleciono tudo. Como que eu seleciono tudo primeiro? Eu posso vir aqui em A2, apertar Ctrl e Shift, que é a setinha para cima, e aí apertar para baixo, na setinha. Selecionei todas as minhas células que eu quero usar essa formatação condicional. Onde que eu vou? Página inicial, estilos, formatação condicional. E aí eu quero uma nova regra. Eu vou escrever uma regra nova. Vou clicar nesse primeiro. Esse primeiro não. Posso clicar no segundo, formatar apenas células que contenham. Então, valor da célula, eu posso escolher outras coisas. Por exemplo, texto específico, mas aqui no caso, o valor da célula é igual a... Eu nunca lembro se vai aspas duplas ou não. Eu acho que vai. Então, vou apertar aspas duplas, alta. Lembrando que tem que ser igualzinho você escreveu na fórmula C. Se você colocou o A maiúsculo do alta, faz igual. Se escreveu tudo minúsculo, tudo minúsculo. E aí eu clico em formatar aqui para alterar as formatações. Então eu vou querer, no meu caso aqui, só que o preenchimento de fundo seja vermelho. Então, dou um OK e vou testar. Não funcionou, então é a questão das aspas que eu nunca me lembro. Realmente, faltou um igual. Opa. Formatar células com igual, abre parênteses, abre aspas duplas, desculpa, alta, fecha aspas duplas, agora vai funcionar. Eu nunca lembro disso aí. Faço toda vez esqueço. Aí eu dou um aplicar, e agora sim, ele pulou. Quero uma nova regra, vou criar a nova regra. Segunda linha aqui, formatar apenas células que contenham. O valor da célula é igual a, abre aspas duplas, baixa, fecha aspas duplas. Formatar como? O preenchimento, eu vou colocar um verdinho. OK. Aplicar. Então, desse jeito, eu fiz a formatação condicional, colocando vermelho no alta, verde no baixa, para ficar mais visual. Para eu entender quando o dólar subiu, quando o dólar caiu, de uma maneira mais fácil. Certo? Agora eu quero colocar nas coluna D aqui, a formatação, a variação do dólar, tá? Quero colocar lá quanto que ele variou. Como é que eu faço? Igual, abro parênteses, faço a variação, que é C2, no caso aqui, menos C3. Então, no caso aqui, variou 4 centavos e 3 centésimos, dividido pelo valor inicial. Geralmente, você faz sobre a base fixa que você tem, mas nada impede você fazer vezes C2 também. Então, essa é a minha variação percentual.
Tá aqui até em porcentagem já. Se não tivesse, você poderia clicar aqui em número, a formatação do número em porcentagem, para ele ficar em porcentagem, tá? Então, nesse dia, de sexta para segunda, o dólar subiu 1%. Aí você dá um duplo clique e ele já automaticamente faz a variação do dólar diária aí para você. E aqui na coluna E, eu vou colocar a variação bruta. Então, como é que eu faço a variação bruta? O valor final, C2, menos o valor inicial, C3. Enter. Dá um duplo clique. Certo? Essas linhas, esses números ficaram verdes porque eu fiz alguma alteração neles aí na planilha. Não é comum ficar verde, não. Viu? Eu devo ter feito aqui, nem lembro por quê. Mas eu vou colocar o texto preto de novo. Como é que eu faço? Eu seleciono tudo que eu quero mudar, venho aqui na letrinha, clico na cor que eu quero, no caso preto. Apaga esse último aqui, porque não faz sentido. E agora eu tenho todas as minhas informações que eu quero. O valor da venda, a variação percentual diária e a variação bruta diária. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Até aqui nada de novo, tudo tranquilo. Agora, eu vou querer montar um gráfico em que o eixo X seja o valor da venda e o eixo Y seja, o eixo X seja a data, tá? E o eixo Y seja o valor da venda do dólar, tá? Como que eu faço isso, João? Tem várias maneiras. Eu não sou muito fã, você poderia, por exemplo, vir aqui, selecionar os valores que você quer colocar no gráfico. Aí como é que eu crio um gráfico? Eu venho em inserir, aí tem aqui gráficos. Tem vários tipos de gráficos, ó. Gráfico de dispersão, que são várias bolinhas, vários pontinhos, que podem estar ligados ou não. Gráfico de barras, e aí tem coluna agrupada, coluna empilhada, coluna 100% empilhada e assim por diante, 3D. Temos gráfico de linha, temos os gráficos de combinação, quando você coloca um dentro do outro. Temos os gráficos de pizza, nesse caso não faz sentido nenhum, mas temos. Temos uma gama enorme de gráficos aí também. Quando você vai trabalhar com dados, a melhor maneira é você trabalhar com dispersão. Porque dispersão, ele conta só um conjunto X e Y. Aí vocês podem estar questionando o seguinte, qual que é a diferença entre um gráfico de linha e um gráfico de dispersão? É o seguinte, o gráfico de linha, ele leva em consideração a sequência que os dados aparecem para mim. Nesse meu caso, não vai fazer diferença nenhuma eu colocar um gráfico de linha ou de dispersão. Por quê? Os meus dados estão em ordem temporal. Então, ele vai do menor para o maior no eixo X e tem o eixo Y. Então, tanto faz. O gráfico de dispersão, para mim, ele não leva em consideração a sequência dos pontos que aparecem para mim. Ele só vê que cada linha é um conjunto XY. Aí ele plota isso aí como pontinhos, vários XY, se tem um X, tem um Y, tem um ponto. Ele plota todos esses pontos no gráfico. Se você pedir para ele colocar uma linha, ele vai ligar esses pontos, do menor para o maior. O de linha, se você colocar um XY aqui, depois um outro XY para trás e outro para frente, na linha, essa linha vai voltar, ligar no outro ponto e ir, porque ele leva em consideração a sequência, tá? Não sei se ficou muito claro para vocês, mas no dia a dia vocês vão perceber essa diferença. Em geral, o que eu indico para as pessoas? Usem sempre o gráfico de dispersão. Aí você
elimina essa sua dor de cabeça de trabalhar com linhas aí, que pode voltar então, tal, dar uma complicadinha na sua cabeça aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um gráfico de dispersão. Aí, como eu disse, se eu quiser, eu posso selecionar os dados, vir aqui em gráfico, inserir gráfico de dispersão. E aí eu posso escolher aqui, ó, só os pontinhos ligados por linha, só a linha, os pontinhos ligados por linha reta, né? Ou só as linhas retas. Eu vou colocar aqui esse aqui. Dispersão com linhas suaves, ou seja, ela faz umas curvas e tal, e com os marcadores. O meu gráfico já aparece aqui. Só que esse aqui é o jeito mais automático do Excel montar o gráfico. Ele vai supor os dados, ele vai supor qual que é o X, qual que é o Y, qual que é o título do Excel. Eu não gosto muito porque nem sempre ele acerta. Nesse caso aqui ele acertou, ficou show de bola, mas não é o caso de sempre. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou deletar ele, tá? Então, eu clico aqui fora, não aqui dentro, aqui fora do gráfico e dou um delete. Excluí o gráfico, tá? O que eu faço? Eu clico numa linha qualquer aqui, venho em inserir, gráfico, aí eu vou fazer desse jeito aqui. Ele só vai colocar para mim a área do gráfico, olha. Então, eu vim aqui em inserir, dispersão e cliquei do jeito que eu queria, tá? Apareceu isso aqui para mim, que é só um retângulo onde eu vou falar para o Excel quem que é meu X, quem que é meu Y, qual que é o nome das minhas legendas, tá? Das minhas linhas. Então, como é que eu faço isso? Eu clico nesse quadrado, que eu posso mover aqui, nesse retângulo, melhor dizendo, né? Clico com o botão direito, venho em selecionar dados. Aqui, então, clique com o botão direito, selecionar dados. Vai abrir isso aqui pedindo selecionar fonte de dados. Aí sim eu posso selecionar passar para o Excel, que eu quero que ele pegue. Como? Aqui em entradas de legenda. Entradas de legenda ou série é basicamente o que vai ser meu Y. Mas ele pergunta qual que é o X dessa minha legenda, dessa minha série. Então, eu já posso incluir tudo só aqui nessa telinha. Como é que eu faço? Eu venho aqui em adicionar na entrada de legenda. Ele vai me perguntar qual que é o nome da série, quais são os valores X da série e quais são os valores Y da série. Nome da série, eu posso selecionar alguma célula do Excel, tá? Então, ele vai pegar, só pode ser uma, claro. Né? Ou eu posso digitar. Nesse caso, eu vou digitar. Eu vou escrever aqui. Variação da cotação do dólar, por exemplo. Aí ele vem aqui e pergunta para mim, qual que é o valor X da minha série? Qual que vai ser o X? Mas vão ser as datas, certo? Então, eu venho aqui na B2, vou selecionar tudo. Como que eu seleciono tudo? Ou eu clico e arrasto, ou eu simplesmente clico aqui na B2, Ctrl, Shift para baixo. Ele seleciona para mim, certo? Aí, agora eu vou selecionar o Y. Toma cuidado com o Y, porque ele coloca aqui um valor default de 1. Então, você vê que aparece uma bolinha aqui, ó, 1, no 1. Eu tenho que apagar esse valor antes de clicar aqui para ele selecionar alguma coisa. Senão, ele vai achar que é o valor 1 mais o que você vai colocar e não vai dar certo. Vai virar um nulo. Então, é só lembrar, sempre que for o Y, clica aqui no valor Y da série antes, apaga tudo que está escrito, vai ter um 1 entre chaves aí, e aí você seleciona o que você quer. Claro que o número de linhas do X tem que ser exatamente igual ao número de linhas do Y, para ele poder casar o XY de cada ponto e desenhar. Senão o Excel não vai entender, certo? Então, os valores Y da série vai ser de C2, que é o valor da venda, Ctrl Shift para baixo.
Então, ele já escreve aqui, né? Planilha 17, que é a aba que eu estou, de C2 a C101. Esses são os valores Y. Os valores X, planilha 17, de B2 a B101. Dou um OK. Dou um segundo OK. Vou lá para cima. Está errado isso aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Selecionar dados. Opa, desculpem. Editar. Ah, o B. O meu B aqui, eu não sei porquê, eu fiquei só de B2 a B6. Então, o que eu faço? Eu apago, venho aqui em B2, Ctrl Shift para baixo, de B2 a B101. Dou um OK, dou um OK. Agora sim está correto. Eu não sei se o de vocês aconteceu isso também, mas o meu teve esse probleminha aí. Eu errei na hora de puxar a célula, provavelmente. Certo? Então, o pessoal está acompanhando pelo visto. Qualquer dúvida, eu posso mover o gráfico, posso aumentá-lo. Tem maiores problemas. Deixa eu fechar aqui. Pronto. E aí, vamos lá. O que eu posso mexer no meu gráfico aqui? Eu posso mexer na minha linha. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui no gráfico, ó, estou mexendo ele. Posso vir aqui nesse maisinhos para eu mexer nos elementos do gráfico, colocar ou tirar coisas. Então, vou clicar. Ó, eixos. Eu vim aqui na setinha. Eu estou ticado. Então, eu tenho o eixo horizontal e tenho o eixo vertical principal. Posso tirar. Ó, sumiu, apareceu. Sumiu o eixo X, apareceu o eixo X. Posso pedir para ele colocar o título do eixo. E aí aparece aqui, ó, para eu colocar um título. Ou posso tirar. Título do gráfico, que é a variação da cotação do dólar no caso. Posso tirar, vou colocar. Rótulo dos dados, que é aparecer o valor Y nos dados. Posso colocar ou não. E posso também escolher aonde, né? Acima, abaixo e tal. Barra de erros, que aí nesse caso vai ficar um pouquinho estranho, né? Que é quando você tem em colunas ou vários pontos no mesmo X, você consegue fazer isso melhor. Linha de grade, que é esse fundo, eu posso colocar ou tirar, tá? Legenda, então, para aparecer aqui no canto. E linha de tendência, que é uma coisa que a gente vai ver também com mais calma, tá? Eu posso colocar a linha de tendência ou não. E posso alterar também as configurações, não só por aqui, que é para incluir ou não, por esse quadro que aparece aqui no canto quando estou mexendo com o gráfico. Então, eu posso mexer aqui, no caso, eu estou clicado na área do gráfico, então eu posso selecionar, ó, opções do gráfico, que eu estou selecionado aqui. Então, eu vou mudar, por exemplo, a sombra, o brilho não vai dar para abrir. Bom, vou aqui. Linha de preenchimento. Sem linha, linha sólida em volta do gráfico, você está vendo? Linha gradiente e assim por diante. Ou preenchimento vai dar para vocês verem melhor. Olha, preenchi o fundo ou não quero colocar preenchimento nenhum. Um preenchimento em gradiente. E aí eu posso alterar as cores aqui, como esse gradiente, se ele é maior, se ele é menor, como é que ele funciona. Se você quiser isso aqui, colocar um fundo e assim por diante. Geralmente, pessoal, ou coloca sólido branco ou deixa sem, tá? Vou botar um sólido em branco. Pronto. Posso alterar aqui, estou em opções de gráfico. Área de plotagem, que aí está vendo que ele selecionou aqui, ó. É só esse quadro aqui dentro. Então, posso colocar, mudar a cor do traço, tipo de composição, entre outras coisas, cor. E aí, se eu clicar aqui do lado, posso colocar efeitos também
E aí, de novo, não é muito legal, mas se você quiser colocar uns formatos 3D, aí você coloca também. Seguindo, posso alterar o eixo horizontal, e aí você viu, o que é o eixo horizontal? São essas datas aqui, no nosso caso é uma data, né? Então são esses valores aqui. E aí você viu que aí agora sim dá para você mexer melhor. Você pode mexer na linha de preenchimento, você pode mexer nos efeitos, mas você pode mexer também em propriedades de tamanho. Então, nesse caso, eu vou colocar uma linha, uma direção horizontal na minha data. E vou aumentar aqui o tamanho do gráfico. Na verdade, eu vou subir aqui. Ou dificuldade. Entrar. Não vai. Espera aí que a gente vai fazer de outro jeito isso aqui. Eu posso colocar a direção do gráfico. O Excel tem esses probleminhas de teimosia. Mas aqui eu coloquei em 90 graus. Depois eu vou dar uma fuçada para aparecer essa data completa, tá? Não ficar cortado do jeito que está aqui agora, tá? Eu posso girar o texto, como eu fiz agora aqui, para lá e para cá. Opa. Posso colocar à direita, ao centro e à esquerda do meu eixo. No caso aqui, como só tem uma linha, não vai fazer diferença nenhuma. E o mais interessante, na verdade, que eu queria mostrar para vocês, é as opções do eixo. Que é o último aqui, ó. Eu posso colocar de quanto em quanto. Aqui você está vendo que está de 4 em 4 dias? Está pulando. Então, eu posso colocar, na verdade, está de 20 em 20, né, o eixo principal. Então, ele está mostrando dia 21, depois dia 10, depois dia 30, ele está pulando de 20 em 20 dias. Porque o eixo principal, a unidade, está de 20 em 20. E cada dia é uma unidade. Se eu colocar de 10 em 10, eu só altero aqui para 10. Você vai ver, ó, está de 10 em 10 dias. Ah, eu quero de 5 em 5. De 5 em 5. De 1 em 1 vai ficar encavalado, mas se eu quiser, ele aparece aqui. Vamos manter de 10 em 10, tá? De 10 em 10 dias. Eu queria conseguir que esse texto ficasse aqui, mas eu não estou conseguindo ainda. Mas vamos lá. Opções de eixo, então, é esse. Onde cruza, né? Onde o eixo vertical cruza o horizontal. Tentando falar. Não, acho que não. Tá. Vamos lá, pessoal. Eu posso colocar em escala logarítmica. E aí, nesse caso, não vai fazer sentido nenhum. Mas se vocês quiserem um dado em escala logarítmica, você coloca aqui. Valores em ordem inversa, ele inverte. Tá? Os rótulos, que é onde que aparece, onde que esse número aqui, se ele vai ficar próximo ao eixo, se ele vai ficar em cima do eixo, então está aqui para cima, ó, do meu gráfico. Ou se ele vai ficar... Estou aqui em rótulos. Superior, inferior, nenhum, vou colocar próximo ao eixo, tá? E aqui a formatação do número. Ele já está em categoria data. Se eu quiser alterar, eu quero só a data, beleza. Não, eu quero desse formato, quero só o dia e o mês, quero completo. Você pode alterar aqui do jeito que você preferir, tá? Vou colocar isso aqui mesmo. E boa. Então, o eixo Y é isso. O vertical, não vou perder muito tempo, é a mesma coisa. Você pode alterar aqui as coisas, como você preferir, tá? Linha de grade principal são essas linhas, né? Se eu quero mexer nelas ou não. Também não tem muita coisa. E o título do gráfico, se eu quiser alterar alguma coisa. E a série, que é o próprio, as próprias ligações aqui, né? Que aí
eu posso vir aqui na primeira e alterar, ó, tem duas opções, a linha, então, ó, eu quero sem linha, não, eu quero uma linha sólida, mais fina e vermelha. Pronto. Estou alterando a linha aqui agora, por enquanto só, tá? Se eu quero seta no início e no final ou não, então apareceu uma setinha aqui, ó. Geralmente é melhor não botar. O tamanho da seta inicial e essas coisas. E eu posso alterar também, se eu vim aqui em cima, no marcador, que são as bolinhas. Então, eu posso tirar. Pronto, vou tirar o marcador, que é o preenchimento que eu estou nele, né? Então, ou posso deixar sólido e vermelho no marcador. E a borda, eu vou pintar de vermelha também, para combinar. Pronto, troquei todas as cores para vermelho. Aí eu posso fazer as opções da série aqui do jeito que eu preferir, tá? Mexendo na linha e no marcador. Aí tem muitas coisas para fazer aqui, para você fazer, deixar do jeito que você quiser, tá? Eu não consegui deixar aqui que eu queria deixar do jeito para aparecer aqui no vertical. E eu não sei como eu faço. O Excel com gráfico, ele é um pouquinho travadão nessas coisas, assim. Vocês vão trabalhar, vocês vão ver. Tem hora que ele faz umas coisas que você não quer e dá o que fazer para você voltar. Nesse caso aqui, ele não está me compreendendo, mas eu não quero ficar perdendo tempo nisso aqui também, não. Eu vou ver como é que faz aqui e na próxima aula eu trago para vocês como que a gente melhora nesse caso aqui em específico, porque agora eu não vou saber falar para vocês, beleza? Mas vamos lá, só para não ficar esquisito aqui. Sem chance mesmo. Não sei o que fazer. Bom, eu passo para vocês aí futuramente. Pessoal, mas é assim então. Você monta o gráfico, tá? Altera do jeito que você quiser, da maneira que você preferir. E eu quero passar para vocês o seguinte agora, questão de linha de tendência, tá? Então, eu clico no gráfico, venho aqui em série. Opa, não é mais em série. Tá, então é aqui mesmo, ó. Você vem aqui no elementos do gráfico. Ah, uma outra coisa antes, tá? São os layouts rápidos. Então, se você quiser alterar esse layout para uns layouts prontos e mais rápidos, você pode vir aqui. Então, aqui ó, tem alguns tipos de layouts que já são montados e mais simples para você não precisar montar. Se você não quiser ficar montando coisa por coisa, tem alguns padrões aqui que são bastante úteis, tá? Agora, em linha de tendência, eu preciso adicionar uma linha de tendência para depois eu conseguir mexer nela. Como é que eu adiciono? Aqui em adicionar elementos do gráfico, vou adicionar uma linha de tendência, e aí eu clico aqui na setinha, ó, tem linha de tendência linear, exponencial, previsão linear, média móvel e mais opções. Vou clicar em mais opções. Clicando em mais opções, ele cria a linear e mostra para mim aqui, ó, agora aparece aqui opções de linha de tendência da série variação da cotação do dólar. Então, aqui, eu consigo, na linha de preenchimento, eu consigo alterar se ela vai ser pontilhada, se ela vai ser mais grossa, mais fina, azul, vermelha, rosa, e assim por diante. Aqui é aquela questão de sombra, brilho e borda. E aqui que são as verdadeiras opções da linha de tendência. Então, eu posso colocar uma linha de tendência linear. Então, a variação do dólar na minha linha de tendência é essa. Linearmente, né? Eu posso fazer uma exponencial. Nesse caso, deu muita pouquinha diferença, mas foi por acaso. Posso colocar logarítmica, também não deu muita diferença. Polinomial, e aí eu posso alterar a ordem. Dá 2.
Era para aparecer um. 2, 3, 4, ordem 5, 6, 7, assim por diante. Então, no caso aqui, ó, com ordem 4, ele deu uma acompanhada boa. Claro que não faz sentido nenhum eu fazer isso com previsão, né? Potência também alterou muito pouco. E média móvel de 2 períodos, 3 períodos. Então, nessa época de pandemia e do Covid, eles falam muito, né? Eles usam a média móvel dos 7 dias. Se você plotar o número de óbitos aí de alguma da sua cidade, do seu estado, e usar aqui uma tendência linear de média móvel de 7 dias, que é o que eles usam, você vai ter exatamente aquela linhazinha que eles usam para ver se o número de casos e óbitos está caindo ou subindo, que é justamente utilizar os 7 dados, 7 dados para fazer a média e desenhar uma curva mais suave. Certo? Então, no nosso caso aqui, pode ser linear. E aí é o seguinte, eu posso também aqui, ó, definir intersecção. Então, lá naquela laboratório de física 1 de vocês, quem fez graduação, está fazendo graduação na USP, você tem que fazer linha de tendência, né? E em alguns casos você precisa definir o valor da intersecção. Então, você pode definir aqui onde que ele intercepta. Você pode colocar para exibir a equação no gráfico. Então, aqui ele exibe a equação da linha de tendência. Pode ser linear, pode ser exponencial, logarítmica e assim por diante, tá? E você pode exibir o valor do R quadrado também, que é para você verificar o erro. Então, vamos lá, por exemplo, a polinomial aqui, de ordem 3, de ordem 2, o R quadrado dele ficou 0,88. Não é muito bom, né? Se eu subir para a ordem 4, provavelmente vai melhorar. Aí, ordem 4, 0,91. Já começou a ficar bom. E assim por diante. Potência já vai para 0,65, que é bem ruim. Assim como o linear. Então, o Excel você já pode criar essas linhas de tendências, criar esse R quadrado, calcular a fórmula para você, sem muitos problemas. Beleza, pessoal? Então, gráfico é basicamente isso. Claro que daria para eu ficar aqui falando de gráfico, vários tipos de gráficos, a noite toda aqui, mas é mais para dar um briefing para vocês, passar rapidamente aí como se constrói o gráfico e quais são as suas nuances, quais são as suas aplicações também, né? Mostrei uma aplicação só, tem outras e tem outros tipos de gráficos também, né? Então, posso clicar em alterar tipo de gráfico. Nesse caso, vai ser difícil achar um outro que funcione bem. Mas eu tenho gráfico de radar, e aí eu posso colocar aqui, dependendo de como for seus dados. E eu posso colocar também uma combinação de gráficos. Ou seja, colocar um gráfico de linha junto com um gráfico de coluna, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho esse gráfico da variação da cotação do dólar aqui. E vamos supor que eu quero criar um gráfico de coluna, de barras, tá? Com a variação percentual. Só para indicar aqui embaixo para mim se caiu ou se subiu a variação percentual dessa diária disso aí. Então, vai ficar várias barrinhas, uma do lado da outra. Certo? Como é que eu faço isso? Eu clico no botão direito do meu gráfico, venho aqui em selecionar dados. Certo? Então, botão direito, selecionar dados. E eu vou adicionar uma série a mais. Eu só tenho uma, que é a que eu adicionei, vou criar outra. Então, o nome da série, qual vai ser? Variação do dólar, por exemplo. Vou usar a variação não percentual, vou usar a absoluta. Tanto faz. O valor X da série vai ser a minha data, certo? Então, clico aqui em B2, Ctrl Shift para baixo. Seleciono todas as minhas datas. Venho aqui no valor Y da série,
apago o que está escrito aqui, aí vou lá para a variação absoluta, E2. Ctrl, Shift para baixo. Tem que pegar um valor a mais aqui, o último, né? Senão ele vai reclamar para mim. E dou um OK. Então, pessoal, para quem... Deixa eu voltar aqui. Esse último valor aqui, ele dá um erro, né? Porque ele dá, na verdade, se você tem esse número aqui, ele vai ser 3,30. Porque a célula de baixo é 0, ele fez 3,30 menos 0, 3,30. Eu apaguei porque não faz muito sentido. Eu prefiro deixar vazio. Então, eu vou pegar esse vazio aqui, tá? E selecionar todas as minhas outras variações aqui. Vou dar um OK. E, ótimo, ele apareceu aqui, ó. Só que, claro, a variação dele vai ficar sempre pertinho de 0, né? A não ser um dia que teve uma queda bem grande, mas mesmo assim ficou muito pertinho de 0, e aí não fica legal para eu ver esse gráfico, né? Ele não fica tão interessante para mim. E aí eu posso querer mexer um pouquinho em algumas coisas nele que eu vou fazer agora. Então, pessoal, só me passem aqui no chat se vocês estão conseguindo, porque ficou um pouco confuso, né? Ficou um pouquinho... gráfico, ele é um pouquinho... Tem várias nuances, tem várias coisas, várias tarefas. Eu não sei... Vocês estão me acompanhando? Eu sei que a Vivi mandou aqui se um erro no Excel dela, mas não aparece os botõezinhos na lateral. Deixa eu ver. Esses aqui você deve estar falando, né? Você clicou X. Não, ô guarda, Oi? esses botõezinhos, tipo, tá vendo que tem 3 botõezinhos? Um tem um mais, outro tem um pincel, o outro tem um... Aqui? E, não, é do lado do gráfico mesmo. Aqui? Isso, Mas você clicou no gráfico, assim? sim. E aí ele fica selecionado aqui, assim, tipo, com essas... Aham, E mesmo assim não aparece aqui? não. Ah, que estranho. Deixa eu ver uma outra forma de você. Ah, qualquer coisa a gente conversa disso depois. Depois nós podemos ver. Mas eu não, E não... olha, esse Excel aqui não é craqueado ainda, hein? Olha lá, hein, Vivi? Não, depois a gente vê, sim. Eu vejo com você certinho, mas eu não... Tá, Geralmente, o meu várias vezes dá isso aí, tipo, às vezes eu deleto o gráfico até aparecer, até assim. aparecer. É uma boa... Pra quem Eu não nunca sabe. vi. Eu nunca vi, não acontecer. Mas depois a gente olha, sim. Eu olho com você. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, vamos lá. Tem aqui. E eu quero, por exemplo, melhorar esse gráfico, que ficou muito ruim. Como que eu poderia melhorar? Colocando um dos dois gráficos, uma das duas, em uma coluna aqui secundária, né? Um eixo secundário, para eu conseguir ver a comparação dos dois. Como eu faço isso? Eu clico no gráfico, tá? E venho aqui em alterar tipo de gráfico. Aí eu venho em gráfico de combinação, embaixo, e aí aparece aqui todas as minhas séries e aparece aqui o tipo de gráfico que eu quero colocar. Então, por exemplo, aqui ele já sugeriu para mim que ele pode colocar um gráfico de coluna agrupada na variação da cotação do dólar. Mas aí coluna vai ficar meio esquisito, né? Porque vai parecer uma coluninha para cada dia. O interessante é clicar em eixo secundário aqui, para ele colocar um segundo eixo. E aí sim você conseguir enxergar melhor. Eu vou tirar a coluna agrupada, vou continuar com gráfico de dispersão, certo? Só que no eixo secundário, ou na linha, tanto faz. E vou dar um OK. Opa, temos um problema. Ele arrumou o gráfico de, de cotação, então colocou num eixo... Na verdade, ele colocou o outro no eixo secundário, né? Ele fez umas cagadinhas aqui. Vamos lá ver o que ele está fazendo.
A variação da cotação do dólar eu quero em linha. Tem que ser linha, pessoal. Ou os dois linha ou os dois dispersão, tá? Senão vai dar problema. Vou colocar os dois dispersão. Ah, não. Tem que ser linha, pessoal. Nesse caso, porque é data. Senão ele organiza um e não organiza o outro. Então, pessoal, em linha, o importante é colocar eixo secundário. Aí eu dou um OK. E olha só, essa linha aqui vermelhinha é a minha cotação do dólar, que está ligado no eixo secundário. Esse mais grosso aqui, vermelho escuro, ele é a variação diária. E ele está ligado nesse eixo aqui, que é o meu primeiro. Então, desse modo, eu consigo enxergar, se eu quisesse, né, mostrar a cotação do dólar, a variação diária e a cotação no mesmo gráfico para ficar mais visual aí qual essa variação, certo? Para esse exemplo em específico não ficou muito legal, queria mostrar para vocês a questão de combinação, não ficou muito bom, não ficou tão visual, mas em outros casos isso ajuda bastante, quando você quer relacionar coisas no mesmo gráfico que acontecem junto e elas são causa e efeito. Você coloca elas em gráficos secundários, em colunas secundárias, né? Para você poder ver essa variação junta. Fica melhor do que se você tivesse tudo num gráfico, numa coluna só. Beleza, pessoal? Deu para entender? Deu para ver como funciona isso aqui? Guarda. Oi? Eu perdi a parte de como é que você adicionou dois gráficos no segundo gráfico. Beleza, é o seguinte. Você clica no gráfico, aí você clica com o botão direito e vem selecionar dados. Aqui, ó, tem os dois. Se eu clicar aqui em adicionar, eu posso adicionar um terceiro gráfico, um quarto gráfico, um quinto gráfico. Posso adicionar, então é só adicionar e aí vem o valor X e o valor Y. Aqui, como ele está como linha, o X dele é constante, eu só vou colocar o Y. Mas eu posso adicionar quantos eu quiser. Beleza, obrigado. Beleza? Então, pessoal, os dados, o gráfico é mais ou menos isso. Tentem fazer em casa depois. Qualquer dúvida, na semana que vem a gente sana as dúvidas de vocês. E vamos para a próxima planilha. Seguramente uma determinada data, que eu não lembro quando que era, acho que foi em maio, não sei. O número de casos e o número de óbitos em duas cidades do estado de São Paulo. Essa minha apresentação, tá? Então, eu tenho aqui o código do IBGE, 35 é município de São Paulo, e aí os outros se referem a cidades. A grande região, que aí São Paulo é dividida em duas, interior e região metropolitana. Deixa eu achar um aqui. Região metropolitana é certo capital e capital, então são três, né? O nome do município, o número de casos e o número de óbitos. Então, para a gente finalizar hoje a aula aqui, nós vamos aprender a usar a tabela dinâmica, tá? Só um briefing, né? E a gente já está quase acabando o nosso horário, mas aí na semana que vem a gente traz mais dados, mais informações. Eu vi que vocês ficaram bastante interessados nessa questão de tabela dinâmica, então eu vou dar uma reforçada na próxima aula nesse tópico, assim como também gráficos e utilização disso no dia a dia, né? Então, para que serve a tabela dinâmica? A tabela dinâmica nada mais serve do que para agregar dados de uma tabela gigantesca que você tenha como base. Então, você tem uma tabela de base de dados e você quer agregar dados, você quer contar dados de uma maneira mais rápida, mais fácil.
tá? Ela assusta um pouco, mas ela é muito simples, na verdade, bastante simples, não tem segredo nenhum. Então, como é que eu faço? Para eu inserir uma tabela dinâmica, eu tenho que passar para o Excel o quê? Qual que é a minha base de dados? No meu caso, nesse caso em específico, a minha base de dados vai ser isso aqui, ó. Do A1, eu vou dar um Ctrl Shift para a direita, selecionei todas as minhas colunas da linha 1, que contém os títulos, né? Ctrl Shift para baixo. Ou seja, selecionei todas as minhas cidades do estado de São Paulo e com todas as informações que eu tenho. No caso, qual grande região ela pertence, o nome do município, o número total de casos e o número total de óbitos. Aí eu venho aqui, depois que eu selecionei, eu tenho que estar com isso selecionado, tá? Toda essa aba selecionada. Inserir. E aqui o primeiro tópico, tabela dinâmica. Clico em tabela dinâmica. Cliquei em tabela dinâmica, como eu estou selecionado, ele já vai selecionar o intervalo da tabela e ele vai perguntar se eu quero criar uma nova planilha, uma nova aba para trabalhar com a tabela dinâmica, ou numa planilha existente que ele pergunta qual. Geralmente é melhor você trabalhar numa planilha nova, quando é tabela dinâmica, porque ela pode mudar o comprimento, a largura. Então é sempre bom deixar uma planilha só para ela, para você não ter problema de conflito depois, tá? Então deixa nova planilha, o intervalo já está selecionado, eu vou dar um OK. Eu dei o OK, ele veio para cá. Ele abriu, ele criou uma nova aba, uma nova planilha no meu Excel, com isso aqui que é a tabela dinâmica. E aí a tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Ele apareceu aqui no canto direito também. Você lembra o nome das colunas? Ele apareceu os eixos com os nomes das colunas aqui que eu tenho da minha planilha base, da minha planilha de consulta lá atrás. E aqui eu tenho 4 quadradinhos. Um quadradinho que é o filtro, um quadradinho que é a coluna, um quadradinho que é a linha e um que é o valor. Eu só vou montar uma planilha, uma tabela com os dados do jeito que eu quero ver. Então, lá na minha planilha mãe, né, na minha planilha de consulta, tem o número de óbitos por município, mas ela é muito município. Vamos supor que eu queira ver o número de óbitos por grande região. Então, quantas pessoas vieram a óbito até essa data? No interior, na região metropolitana, exceto São Paulo, e no município de São Paulo. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, qual que vai ser o meu valor? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o número total de óbitos, certo? Então, eu venho aqui, ó, em número total de óbitos, vou dar um zoom aqui para vocês. Eu venho aqui em número total de óbitos, tá? Clico, ó, posso arrastar. E vou colocar em valores. Por quê? É o valor que eu quero mostrar. Como eu não tenho nada, ele já vai mostrar para mim a soma. Então, olha, o que ele fez para mim? Ele, como eu não tenho nada na linha, ele não estratificou a linha em nada. Então, total. Como eu não tenho nada em coluna, ele não estratificou a coluna. Total. E ele fez, por default, uma soma. Então, a soma de óbitos no estado de São Paulo inteiro, naquela minha planilha inteira, até essa data, é de 28.392. Certo? Ele fez a soma porque ele achou que, quando é número, ele acha que é a soma. Se eu clicar aqui nessa setinha aqui, ó, no cantinho direito, em configurações do campo de valor, eu posso falar para ele, ó, eu não quero que você apresente a soma, eu quero que você apresente a contagem. Então, ele vai contar quantos dados tem. Eu quero que você apresente a média, o máximo, o mínimo, o desvio padrão, a variância. Então, nesse nosso caso, é a soma mesmo. Por quê? Ele vai pegar e somar tudo, para eu ver quantas pessoas vieram a óbito no estado. Então, tá ok a soma mesmo. Agora, eu quero estratificar essas linhas
em grande região, se é interior, se é Grande São Paulo, ou se é, a cidade de São Paulo. Então, eu venho aqui em grande região e vou arrastar para linhas. O que eu vou fazer quando acontecer isso? Ele vai estratificar minhas linhas em em todas as opções que tem nesse nessa minha linha na planilha mãe. Então, em grande região, sempre está classificado lá a cidade como interior, metropolitana ou São Paulo. Então, ele vai pegar todos os interiores e somar, colocar um agregado. Toda a região metropolitana e somar, colocar um agregado. Todo São Paulo, no caso vai ser só uma, somar, colocar para mim. Então, coloco em linhas aqui. E ele realmente fez isso, ó. Então, agora, a soma do número total de óbitos por grande região é, na capital, 11.003, no interior, 10.302, e na região metropolitana, exceto São Paulo, né, 7.000. Então, consegui estratificar de uma maneira rápida, de uma maneira muito mais fácil, do que se eu tivesse que ficar fazendo fórmula lá para achar. Então, soma C, grande região igual a interior, tal. Aí, aqui fica muito mais simples. E eu posso estratificar também de outras maneiras. Agora, por exemplo, aqui, eu coloquei os valores só o número total de óbitos. Mas se eu quiser ver também o número total de casos, eu posso colocar também. Como? Aqui, o número total de casos, eu arrasto para valores também. Aí, ó, aparecem duas colunas aqui. Uma aparecendo o número total de óbitos, dividido por grande região, e aqui o número total de casos, também dividido por grande região. Então, é basicamente para isso que serve uma tabela dinâmica. Para você pegar uma base de dados grande, uma base de dados que você não consegue enxergar muita coisa, que é naquele caso, tem uma lista de cidades com o número de óbitos e o número de casos, e aí você agrega isso em grupos, em grandes grupos, para você conseguir enxergar melhor, analisar melhor esses dados. E aí, isso aí, quem pediu lá no, no Google Forms para ver como se usa isso para trabalho, isso é uma ferramenta bastante usada. Diariamente a gente acaba usando tabela dinâmica para alguma coisa. Você recebe um dado aí de várias atividades do seu pessoal de campo, está usando alguma coisa lá tal, e aí você tem que estratificar, ver como é que está o andamento, onde está tendo mais alguma coisa e tal. Você faz essa análise aqui rapidinha no Excel, e aí você pode ir alimentando essa tabela dinâmica para ela ficar meia automatizada. Então, você monta essa estrutura, que é muito rápido de montar, vocês viram, é coisa de 1 minutinho, com os dados na mão, você monta e já tem essas informações aqui, e outras também. Esse dado aqui, ele foi um pouquinho ruim, não foi tão bom, porque eu não consigo colocar linha e coluna. Se eu tivesse mais uma informação de estratificação, eu poderia colocar essa estratificação em colunas aqui. Aí ele ia estratificar na linha, estratificar na coluna e aparecer os valores no meio. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora como desafio, nesses últimos 3 minutinhos? Mexe nessa planilha, nessa tabela dinâmica aqui agora, para aparecer o seguinte: o número de cidades que compõem cada grande região. Então, quantas cidades compõem capital, quantas cidades compõem interior e quantas cidades compõem a região metropolitana de São Paulo, exceto capital, tá? Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês. Façam isso e quem for conseguindo me dá o ok. Então, vocês vão mexer aqui. Então, primeiro, tira tudo. Pronto. Vai fazendo aí que eu quero que apareça o nome da grande região aqui, interior metropolitano em São Paulo, e o número de cidades que compõem cada uma delas. É rapidinho para fazer. E aí vocês vão me falando se vocês conseguiram ou não. O Carlos Henrique conseguiu.
O pessoal está manjando tabela dinâmica mais do que eu já. Então, é bem rapidinho. Como é que eu faço? Nas linhas, eu quero que apareça a grande região. Então, arrasto grande região para linhas. E aqui eu quero contar o número de cidades. Então, venho aqui em município, arrasto para valores. E aí, quando é número, geralmente o Excel já pensa automaticamente que é a soma. Quando é texto, ele já pensa automaticamente que é contagem. Então, quando eu puxei município, aqui, ó, para o campo valores, ele automaticamente já mudou aqui, ó, para contagem de município. E aí ele contou. Na capital tem 1. No interior, 605. E na região metropolitana de São Paulo, 38. E aí, se eu quiser que apareça o número de óbitos na frente, eu posso arrastar aqui também. E o número total de casos também eu posso arrastar aqui. E aí fica uma planilha legal que aparece a capital, o número de cidades que compõem essa grande região, o número total de óbitos, o número total de casos para as 3 grandes regiões que são divididas o estado de São Paulo, nesse caso em específico. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que nós tínhamos para hoje é isso. Para a próxima aula, eu vou tentar passar alguma coisinha que não deu tempo hoje, que eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido. A questão de pagamento, então, de fórmulas de finanças no Excel, tá? Então, as coisas de valor presente líquido, TIR, taxa interna de retorno, períodos, essas coisas, que eu também não sei muita coisa, então não me pergunta muito de economia, não, eu só sei o básico da fórmula do Excel, vou passar para vocês. E aí, nisso aqui também, eu já vou passar essa questão de otimização. Então, atingir meta é uma forma que você consegue alterar as coisas no Excel. Depois, vou colocar aqui mais uma questãozinha de economia. E aí, passar para vocês um pouquinho mais aprofundado tabela dinâmica, talvez importando dados de fora do Excel para o Excel, alguma coisa do tipo assim, eu vou preparar ainda. Uma tabela dinâmica talvez um pouco mais complexa, eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa do meu serviço. Eu só preciso alterar os dados, para vocês não terem os dados reais, como a gente vai colocar na internet depois, né? Eu altero os dados lá, e aí eu mostro exatamente quais informações e como que a gente usa esse Excel aí na prática, do dia a dia. Eu acho que isso daí já vai dar uma boa visão para vocês do Excel. E como eu disse, continuem respondendo lá até amanhã à tarde, à noite, o Excel, o form, que eu vou dar uma olhadinha lá, se tiver alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eu vejo se eu consigo encaixar também. Se eu não conseguir encaixar, vocês podem mandar também no meu e-mail, no meu Facebook, Instagram, LinkedIn, entre outras coisas aí também. Dúvidas, assim que eu conseguir, assim que eu tiver um tempinho, eu passo para vocês, eu vejo e ajudo vocês aí para vocês ficarem craques aí nessa ferramenta que é muito utilizada tanto no meio acadêmico quanto no meio no mercado de trabalho. Beleza? Pessoal, a aula de hoje, então, vai terminar por aqui. Eu vou ficar aqui, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode me dar um toquezinho, eu vou esperar aqui para tirar essas dúvidas. No mais, pessoal, boa noite, bom descanso e quinta-feira vamos para a nossa última aula do treinamento.